Vamos expor hoje as perguntas 96 e 97 com relação à ceia do Senhor. A pergunta 96 nos questiona o seguinte: o que é a ceia do Senhor? A resposta é o sacramento no qual, dando-se e recebendo-se pão e vinho, conforme a instituição de Cristo, se anuncia sua morte, e aqueles que participam dignamente tornam-se, não de uma maneira corporal e carnal, mas pela fé, participantes do seu corpo e do seu sangue, com todas as suas bênçãos, para o seu alimento espiritual e crescimento em graça. Em 1 Coríntios 10:16 nos diz o seguinte: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Indo mais à frente, no capítulo 11, verso 23, diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que o comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Deixa aberto. Pergunta 97 nos diz o seguinte: o que se exige para participar dignamente da ceia do Senhor? Exige-se que se examinem sobre o seu conhecimento em discernir o corpo do Senhor, sobre a sua fé, para se alimentarem dele, sobre o seu arrependimento, amor e nova obediência, para não suceder que, vindo indignamente, comam e bebam para si condenação. Aí a partir do 28, diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, nos auxilia nesta noite a compreender um pouquinho mais, um pouquinho melhor esse santo sacramento que é a ceia que Tu instituiu. Senhor, que nós possamos dar o devido valor, dar a devida honra e respeito, mas que não caiamos em idolatria, nem tampouco que nos aproximemos de uma maneira irreverente. Nos ajuda, Senhor, a ter um equilíbrio conforme a Tua palavra. Nos ajuda a valorizar essa instituição que Tu, com tanto amor, preocupação, colocasse como uma substituição da Páscoa judaica para nos fortalecer e nos lembrar do Teu sacrifício. Nos ajuda, Senhor. Glorifica o Teu santo nome em nosso meio. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhores, hoje nós faremos a última exposição sobre os meios exteriores de graça, conforme o breve catecismo, no que se refere a sacramentos. A partir da semana que vem, nós vamos iniciar o terceiro meio de graça exterior, que é a oração, E conforme o breve catecismo, nós vamos ficar atentos à oração que o Senhor ensinou. E aí nós vamos nessa linha da pergunta 98 até a última 107. Nós já vimos a palavra como meio exterior de graça, vimos um panorama geral dos sacramentos e observamos com uma certa atenção o batismo. Hoje nós vamos falar a respeito da ceia. É bom termos em mente aquilo que nós vimos há 2 semanas atrás, as duas partes que são constituídos os sacramentos. A primeira parte, o sinal externo, o sinal visível e sensível, aquilo que nós vemos, tocamos e sentimos, que representa a segunda parte, que é a ação interna, a ação operada pelo Espírito Santo nos eleitos, e que dá o nome e que dá o sentido do sacramento. Então, primeiramente, nós devemos lembrar que a ceia
é um sacramento, pois assim como o batismo, e somente estes dois, ela foi instituída por Cristo Jesus. Thomas Watson nos diz o seguinte, que somente aquele que pode outorgar graça, ele pode instituir os sacramentos, os quais são o selo da graça. Ou seja, não é a tradição da igreja, não é o homem que pode dizer o que é ou o que não é sacramento, mas é Cristo Jesus, e conforme a nossa tradição bíblica observa, Ele nos passou, Ele nos ordenou 2 sacramentos. A ceia, ela possui 2 elementos sensíveis, né? O batismo é constituído da água, a necessidade dele é a água. Na ceia nós temos o pão e o vinho. São elementos exteriores que possuem um significado espiritual por aquilo que representam. O pão representa o corpo de Cristo, a carne de Cristo. E o vinho representa, simboliza então o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, sangue que foi derramado em favor de vocês, em meu favor, para a remissão de pecados. Quando eu falo representa, significa, simboliza, eu estou enfatizando o teor bíblico dos elementos, conforme a tradição reformada. Veja o seguinte, imaginar os símbolos como algo além do que são símbolos é ir além das Escrituras e é também idolatria. Vejamos então as visões a respeito da ceia do Senhor. Zwinglio ele dizia que era apenas um memorial comemorativo e nada mais, né? Tirando essa visão, R.C. Sproul ele nos lembra que a maioria dos cristãos eles têm concordado em que Cristo está realmente presente na ceia. Agora, isso é ponto passivo, tirando a visão de Zwinglio, para todas as denominações e todas as comunidades cristãs, né? O ponto de conflito envolve o modo dessa presença. É aí que começa a complicar o meio de campo. Que está presente, legal, mas como que ele está presente? Então vamos ver primeiramente a visão católica romana. Eles defendem a doutrina da transubstanciação. Estes defendem que há uma transformação do pão e vinho no corpo e sangue de Jesus Cristo. No corpo e sangue verdadeiros. Transubstanciação, uma transformação da substância. Transubstanciação. Então, para eles, o sinal, o símbolo é não só idêntico, mas é a própria coisa. Não é só idêntico à coisa significada, mas torna-se aquilo que ela deveria simplesmente significar. Assim, de uma maneira sobrenatural, quem come o pão, não come o pão, mas come literalmente da carne de Cristo. E quem bebe o vinho, não bebe o vinho, mas literalmente estaria tomando do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, com todo respeito, a tradição e o direito de expressar a sua tradição, né, do catolicismo, hoje, no dia de hoje, conforme a tradição se moveu hoje, não se come o pão nem se bebe vinho, né? É apenas a hóstia, que para eles estão comendo a carne literal e o sangue literal do nosso Senhor. E agora, eu respeito o direito deles, respeito a crença, tá? Entendam o seguinte, nós vamos divergir em ideias. Entendam o seguinte, eu tenho que dizer a minha posição a respeito dessa ideia, e a posição da tradição reformada, uma posição bíblica a respeito dessa ideia, mas eu devo respeitar o símbolo deles. Dizer que eu não acredito na transubstanciação não me dá o direito de espizinhar ou de vituperar um símbolo que é caro para eles, ainda que eu ache a doutrina, creia, não ache a doutrina errada. Então eu vou usar o meu direito de liberdade também de crença e de expressão para manifestar o seguinte: essa ideia da transubstanciação, ela é blasfema. Vejamos,
O problema que se encontra nessa ideia, ele é duplo. Em primeiro lugar, a doutrina defende um duplo milagre. E eu peço a atenção dos irmãos para acompanhar a linha de raciocínio, porque para defender isso, eles recorreram a Aristóteles, né? Aristóteles, ele tem um trabalho a respeito das categorias. Ele separa as coisas em categorias. Aristóteles, preocupado em compreender a natureza da realidade, ele fez uma distinção entre a substância e os acidentes de um objeto, tá? O termo acidente, ele se refere à qualidade externa e perceptível de algo. Temos uma pilha aqui, né? Vou fazer um merchandising. Temos uma pilha. Então, aqui o que nós vemos exteriormente, tocamos, sentimos, o que está fora, isso seria o acidente, né? Temos que entender o termo dele. E isso aqui tem também uma substância interna, né? Então o termo acidente se refere à qualidade externa perceptível. São as qualidades externas perceptíveis que diferem da verdadeira essência interior das coisas. Vamos acompanhando. Dessa maneira, Aristóteles acreditava que todo objeto tem a sua própria substância. E cada substância tem então os seus acidentes correspondentes. Cada um tem a sua substância, e essa substância tem os acidentes correspondentes a essa substância, que são aquilo que nós vemos. Portanto, quem possui a substância de algo terá também o acidente deste algo. Vamos exemplificar que fica mais fácil. Se algo parece um gato, se algo anda como um gato, se algo mia como um gato, então é um gato. A essência do objeto gato sempre produz acidentes de um gato. Se isso aqui parece uma pilha, tem peso de uma pilha, tem as qualidades exteriores de uma pilha, então é uma pilha. Porque a substância dela, pilha, vai ter os acidentes de uma pilha. Entenderam mais ou menos? Conseguiram caminhar? Isso foi usado para definir então uma diferença entre a percepção exterior da hóstia e a sua realidade profunda. Aí fica claro para os irmãos agora entender o que o catolicismo defende. Eles afirmam então que um milagre duplo ocorre, né? Primeiro, a substância do pão e vinho muda para a substância do corpo e sangue do nosso Senhor, enquanto os acidentes continuam o mesmo. Compreenderam? A substância interna muda. O acidente, o exterior, aquilo que nós vemos continua, o pão e o vinho. Vamos esquecer a hóstia por enquanto, né? Mas, após o milagre eucarístico, a substância pão e vinho, então, elas desaparecem. Agora é literalmente corpo e sangue. Então o pão, a substância do pão desapareceu. A substância do vinho desapareceu no milagre eucarístico. Aquilo é de fato o corpo e é de fato o sangue. Uma vez que os acidentes permanecem, ou seja, você vê ainda o pão, você vê ainda o vinho, no caso atual você vê ainda a hóstia, né? Nós temos a substância do corpo e o sangue sem os seus respectivos acidentes. A substância mudou. Esse é o primeiro milagre. Se transformou em corpo e em sangue. Mas o acidente dessa substância não modificou. Conseguiram captar? O acidente é sempre aquilo que representava. Tem cheiro de pão, tem cheiro de vinho, tem textura de pão e de vinho, tem sabor de pão e de vinho, logo a substância era vinho. Não, a substância mudou. O acidente que nós vemos continua o mesmo. Uma vez que os acidentes permaneceram, a substância ela está sem os seus respectivos acidentes. Eu tenho que entender que é uma via de mão dupla. Então, olhamos para o pão e para o vinho, milagre eucarístico. Você está ali olhando o pão e o vinho. A partir daquele momento, a substância do pão é a carne de Cristo.
essa substância não tem o seu acidente. Nós não vemos a carne, vemos o acidente que era do pão. E aí temos o pão com o seu acidente ali representado. Temos o acidente do pão. Esse acidente sem a sua substância. Vamos recapitular, tá? A substância do pão e vinho interno muda para a substância do corpo e do sangue. O que é interno mudou para corpo e sangue. Enquanto os acidentes, eles continuam os mesmos. O acidente é o exterior. Então você está vendo o pão e está vendo o vinho. A substância você já não via. Era a substância do pão e do vinho. No milagre eucarístico, essa substância se transformou no corpo e no sangue. Agora, além disso, no milagre, esses acidentes permanecem. Nós continuamos a ver o pão e continuamos a ver o vinho. No caso do catolicismo, continuamos a ver a hóstia. Mas nós vemos esse acidente sem a sua substância, porque a substância foi alterada. Faz essa junção. Então você está ali comendo o pão, o acidente do pão, mas esse pão na realidade é a carne de Cristo. É por isso que não é carne verdadeira, é por isso que o sangue não está escorrendo verdadeiramente, é o vinho. Conseguiram agora captar? Amém? Então isso é considerado, tem que ser considerado uma blasfêmia, porque em primeiro lugar, e vocês, quem veio do catolicismo lembra, hoje não tem mais o pão e o vinho, tem só a hóstia. Como a hóstia consagrada, ela se transformou, ainda que você veja só aquele pedacinho de pão, aquilo é um acidente que você vê, mas não tem a substância do pão, tem a substância de carne e sangue de Cristo. Obviamente, se houvesse ali a carne e o sangue de Cristo, as pessoas adoram, elas estão adorando. Então elas estão adorando algo que não é Cristo como sendo Cristo. Há uma adoração a esses acidentes, a esses elementos, o que caracteriza uma idolatria. Vejam o seguinte, meus irmãos, Cristo ele possui duas naturezas. Cristo é 100% homem, Cristo é 100% Deus. É uma pessoa com duas naturezas. Cristo não é 50% Deus e 50% homem, é 100% os dois. Em latim, vera homo, vera Deus. Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. É uma única pessoa. O concílio de Calcedônia, lá atrás nos primeiros séculos, ele elaborou 4 negativas para falar a respeito da cristologia, que são os pilares da tradição cristológica da igreja até hoje. Essas duas naturezas de Cristo unidas, aí vamos para as negativas. Primeiro, é sem mistura. A natureza humana de Cristo não se mistura com a natureza divina de Cristo. Segunda negativa, sem confusão. Não há confusão entre as naturezas. Cristo não era meio bipolar, agora sou Deus, agora sou homem, agora faço... Essas naturezas não têm confusão. Terceira negativa, sem separação. Elas não estão separadas. E a quarta negativa, sem divisão. Não há como dividi-las. Na cruz não saiu o divino. Tá? São 4 negativas. Então, a natureza do corpo de Cristo pertence à sua natureza humana. Lembra da negativa? Sem mistura, sem confusão, 100% homem. A natureza do corpo de Cristo pertence à natureza humana dele. O concílio encerrou isso aqui afirmando aí o seguinte: cada natureza retém os seus próprios atributos. Os atributos do corpo pertencem à natureza humana de Cristo. Os atributos divinos pertencem à natureza divina de Cristo. E cada natureza retém esses atributos. Por quê? Porque é sem mistura e sem confusão. O que isso nos ensina? Ensina que o corpo físico de Cristo não pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. A onipresença é um atributo da natureza divina, que é retido pela natureza divina. E a carne, a qual ele se revestiu, é um atributo da natureza humana. Logo,
a parte de todos os absurdos de crer que a hóstia, ou mesmo que fosse o pão e o vinho, se transformassem de fato na carne e no sangue de Cristo, que gerou até no início da igreja a acusação de que a igreja era canibal, porque comia a carne de um homem, bebia o sangue de um homem, né? A parte de qualquer absurdo nesse sentido, afirmar que o próprio corpo de Cristo está em vários lugares não procede. O corpo físico de Cristo não pode estar em vários lugares. A natureza dele, ela retém esses atributos. E ele ressuscitou. Nós cremos na ressurreição da carne, como Cristo Jesus ressuscitou. Toca, veja as feridas. Comeu, né? Então, isso não procede, não é bíblico, é blasfemo e leva a uma idolatria da hóstia. Segundo o problema disso, a possibilidade de incrédulos e de vermes comerem a carne de Cristo. Por quê? Na ministração da ceia, não são todos os filhos de Deus que participam, correto? Mesmo que nós façamos todo um cuidado com a disciplina, alertando, olha, se você não crê, se você não pertence à igreja, não participe da ceia. Ainda assim nós podemos ter pessoas confessantes, como Judas estava na última ceia, que vão comer. Se de fato se transformou, se de fato é servido, pessoas incrédulas estariam de fato recebendo a Cristo. Isso é um problema. Outro problema disso é que esse pão e esse vinho vão estragar, vão ser, mesmo que consumidos, ou o que sobrou vai estragar, e seriam então comidos por vermes. Mas a Bíblia nos diz que Cristo é incorruptível, que o seu corpo não passou por corrupção e jamais vai passar. Terceiro problema é a própria base da missa, aonde é feito essa transubstanciação, onde é querido isso. Toda missa, ela é um meio exterior de graça salvífico. A missa, ela salva porque lá é oferecido Cristo. Então, na missa, cada vez é oferecido um sacrifício do corpo de Cristo a Deus. Em cada missa, Cristo é sacrificado novamente, na ideia do catolicismo. Como se o ofício sacerdotal de Cristo fosse incompleto, como se fosse imperfeito, como se pudesse ser repetido. Entendam a gravidade disso. Cristo não foi oferecido por ninguém, Ele se ofereceu. Ele se ofereceu como um sacrifício, Ele como um sumo sacerdote, ofereceu a si mesmo como um sacrifício, sobre si mesmo, porque Ele é a propiciação, e o sacrifício era oferecido no propiciatório, é Ele que santifica o próprio sacrifício. E isso foi oferecido uma única vez. Uma única vez. E mais, uma única e suficiente vez, como nos ensina Hebreus. Ok? Deu para entender o problema da transubstanciação? A segunda visão que nós temos é o luteranismo. O luteranismo vai trabalhar não com a transubstanciação, mas a consubstanciação. Para Lutero, o pão e o vinho, eles não se transformavam, lembra? Transformação da substância. Eles não se transformavam, mas o corpo e o sangue real, eles estão presentes nos elementos. Eles são acrescentados aos elementos. Consubstanciado. Consubstanciar é unir numa única substância. Então, na substância do pão e do vinho, há também uma única substância, mas há também a substância do corpo e do sangue. Entenderam? Ou seja, não melhora muito, né? Não caminha muito à frente. Veja, pão físico e substancial único com o corpo físico e substancial. Não ajuda. A terceira visão que nós temos então, como eu falei, tirando a visão de Zwinglio, é a visão dos reformados. Eles afirmam uma presença, sim, real de Cristo. Só que essa presença, ela é espiritual.
Os irmãos em comunhão, que participam dignamente e com fé, eles recebem a presença espiritual de Cristo e os benefícios da sua morte e as bênçãos advindas desse sacrifício. Para os reformados, o pão e o vinho, eles continuam sendo pão e vinho. Tá? Não muda a substância, não muda acidente, não vamos para Aristóteles, vamos continuar com os elementos na simplicidade que foi instituído. Tanto interior quanto exterior são a mesma coisa, permanecem literalmente iguais. Assim nós precisamos então agora compreender o seguinte, as palavras de Cristo. Ele diz o seguinte: isto é meu corpo. Será que essas palavras são literais? Né? E imagine o seguinte, ele estava, vamos usar a nossa criatividade e imaginar que isso é pão. Né? Isto é o meu corpo, mas o corpo dele está aqui. Correto? Isto é o meu corpo. Não, isso é um marca-texto, não faz parte do meu corpo. Vocês são parte do corpo de Cristo comigo, mas a gente está separado. Isto é o meu corpo. Cristo é um pão. Cristo também, e a Bíblia nos diz que Ele é a porta, que Ele é a rocha, que Ele é o cordeiro, que Ele é o leão da tribo de Judá, que Ele é a estrela d'alva. Ele é uma estrela, Ele é uma porta, Ele é um cordeiro. Agora veja como Paulo se refere à ceia. Nós lemos: portanto, todas as vezes que comerdes deste pão, é este pão. Ele não fala todas as vezes que comerdes o corpo de Cristo. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. O próprio Paulo se refere da maneira correta, lá em 1 Coríntios 11, 26. Os elementos, depois de abençoados, conforme o nosso Senhor nos instruiu, eles continuam sendo elementos comuns, continuam pão e vinho. Não há nada de sobrenatural ali nos elementos. No catolicismo, só além daquela adoração para a hóstia, que é errado, como eles creem que aquilo de fato se tornou o corpo e o sangue, as coisas mais bizarras e pitorescas já foram registradas. Por exemplo, quem passou por uma primeira comunhão lembra, as instruções: não mastiga, você não pode mastigar a hóstia. Mas aí é criança, aí a pessoa diz: mas por que eu não posso? Porque é o corpo de Cristo. Né? Vai com a mãozinha para não cair nada no chão, porque se cair no chão é pecado. Enfim, são símbolos. Eles são símbolos que representam o selo interior e espiritual. Como o alimento nos nutre, como o alimento nos fortalece, como ele fortalece o nosso corpo, a ceia do Senhor nutre e fortalece o nosso espírito, espiritualmente. Há um ensino na tradição reformada muito interessante, que aplica 6 atos sacramentais que Cristo estava fazendo na última ceia, para dar um exemplo. Eu achei bem interessante apresentar isso para os irmãos, eu quero até passar a usar isso nas nossas ceias. Olha só, em primeiro lugar, Cristo tomou um pão e um cálice comum da mesa. Notem, Ele pediu para preparar a Páscoa, né? Ele pediu várias coisas, Ele pediu um lugar reservado, já tinha como profecia, Ele só mandou o discípulo lá, diz que o meu Senhor precisa de um lugar para a Páscoa, assim como o burrinho, diz que o Senhor vai precisar e depois devolve. Mas Ele não disse especialmente: olha, traga um pão especial, traga um vinho especial, um cálice especial. Não, estava na mesa, e ali na mesa Ele vai instituir, e Ele pega um pão e um vinho comum. O que isso representa? Isso representou Cristo ter tomado uma natureza humana comum. Ele se revestiu com a nossa carne, sem os nossos pecados, mas uma natureza humana comum, corpo e alma, na sua encarnação. Segunda coisa que nós vemos, Ele abençoou o pão e o vinho. Agora, olha como quando eu falei aqui que nós íamos estudar o catecismo, o breve catecismo, isso é coisa de católico. Quando fala em sacramento, até a gente apresentou nessas últimas semanas, falando sobre sacramento é uma ideia de católico. Não é, gente. O termo não pode ser
atribuído especialmente a eles, porque não é. Olha um outro termo que as pessoas ficam com medo: Eucaristia. Quando nós estamos ceando, comunhão, as pessoas ficam, comunhão, mas comunhão é católica. Quem disse? Koinonia não é um termo católico, é um termo bíblico. Nós comungamos do corpo de Cristo. O que é comungar? É dividir e participar e sermos um. Eucaristia. Eucaristia significa o seguinte: deu graças. Ele deu graças pelo alimento. É Eucaristia, né? Então, ele abençoou o pão e o vinho, separados do uso comum, eram algo comum que estava na mesa, e ele separa do uso comum, assim como nós fazemos com pão e com vinho, separamos do uso comum e consagramos, abençoamos, pedimos a bênção do Senhor. O que isso significa? Significou o Salvador ter sido separado para um propósito especial, de ser o Redentor dos eleitos. Terceiro, ele partiu o pão. O pão se parte na ceia, simbolizando o seu corpo moído, o seu corpo traspassado. Isso nos lembra que nós não somos salvos pelos ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não somos salvos pelos exemplos do nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós somos salvos pela sua morte expiatória, vicária, na cruz do Calvário. Ele precisou ser moído, e é isso que nos remete esse partir o pão. Quarto, ele deu pão e vinho aos seus discípulos. Isso é maravilhoso. Isso significou que o dom, a dádiva de Cristo é dada, é entregue para pecadores. Assim como aqueles pecadores participaram da ceia, nós, pecadores, recebemos de Cristo também. Quinto, seus discípulos então, eles tomaram o pão e tomaram o vinho, pegaram. Isso significa que nós tomamos Jesus como Salvador quando cremos nele, e somos então fortalecidos por ele. E por fim, em sexto lugar, os seus discípulos comeram o pão e beberam do vinho. Isso significa a sua dependência total de Cristo para a vida espiritual e para o crescimento. Eu achei bem interessante essa ideia desses atos, essa simbologia dos atos sacramentais. Terceiro ponto: o que se exige dos participantes? Em primeiro lugar, que se preparem. Thomas Watson diz o seguinte: não é suficiente fazer o que Deus designou, mas como Ele designou. Isso é muito importante. Muitas pessoas gostam de fazer o que Ele designou, mas esquecem de observar como Ele designou. Esquecem que as Escrituras contêm regras para isso também. A melhor preparação, segundo Van Horn, é reconhecer que nós mesmos não somos merecedores. A melhor maneira de nós nos prepararmos para a ceia do Senhor é anteriormente à ceia, nós virmos para o culto. No dia anterior nós estamos bem fortalecidos nisso, lembrando disso, nós vamos participar de algo que nós não somos merecedores. A igreja hoje tem meio que vendido um engano, que as pessoas só podem participar da ceia se não tiverem pecado algum. Isso é praticamente impossível. Aliás, é impossível, porque aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e faz de Deus mentiroso. A ceia é para pecadores, mas nós devemos reconhecer que nós não somos então merecedores. Ela é entregue para pecadores. Devemos ter um relacionamento correto com o Senhor, abandonando aquelas coisas que são contrárias à lei de Deus. Esse tempo de preparação, a qual nós devemos lembrar que não somos merecedores, não deve ser para nós racionalizarmos os nossos pecados. Eu não sou merecedor mesmo, logo eu posso continuar fazendo essas coisas. Não, serve para você ir se limpando, serve para você ir se analisando e abandonando essas coisas. Devemos lembrar que a condenação dos terríveis pecados do nosso coração foram pagos pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Então nós devemos abandonar aquelas coisas que o mataram. Nós devemos abandonar aquilo que custou a sua vida. Ele veio nos libertar destas coisas, portanto não devemos ficar brincando com elas. Por fim, nós devemos ir à mesa, humildes e louvando o nome do nosso Senhor. Segundo lugar, do que se exige para os praticantes, que se examinem. Devemos examinar-nos e arrepender-nos. Temos que nos arrepender dos nossos pecados.
devemos ter um pesar verdadeiro pelo pecado. Não é aquela coisa assim, examine-se o homem a si próprio, aí as pessoas estão ali e fecham o olhinho, pois é, eu fiz alguma coisinha errada, né, Senhor? Não estou dizendo que se a pessoa se derramar em lágrimas também está ok. O que eu estou dizendo é que esse exame, ele precisa ser verdadeiro. Novamente eu recorro a Thomas Watson, que diz o seguinte: um Cristo partido, ele tem de ser recebido com um coração quebrantado. Se temos pecado com Pedro, então choremos com Pedro. Nós devemos chegar com um sincero desejo, não somente de confessar, mas de abandonar todo o pecado percebido em nosso coração. É por isso que tem a exposição da palavra anteriormente. É por isso que nós falamos demais em pecado e em lei. Não é porque nós desprezamos a graça, mas a graça é oferecida para aqueles pecadores que se arrependem. Van Horn ainda ele diz o seguinte: não deve existir nada trivial em nosso coração. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Ou seja, é um momento solene, é um momento santo, e nós devemos estar com essa mesma disposição, solene, santa. Lembra que nós sempre lemos a Confissão de Fé, o Catecismo Maior, que diz que nós devemos prestar atenção nos atos sacramentais, discernir, ter atenção naquilo ali. É algo sério que nós estamos fazendo. Nós não devemos e não podemos estar aguardando a ceia do Senhor preocupados com as coisas que temos que fazer na segunda-feira, preocupados com as nossas contas, preocupados com a nossa doença, preocupados com o horário. Às vezes o culto se estende um pouco e as pessoas estão preocupadas. O domingo, o dia do Senhor, eu estou muito preocupado com o que eu preciso fazer agora. Será que essa ceia sai ou não sai? Será que ele vai orar mais uma vez? Será que eles vão cantar de novo? Dá logo esse pão. Meu irmão, com essa disposição, o mais correto que você pode fazer, eu não aconselho até, mas o mais correto que você pode fazer é ficar sentado. Não venha à mesa. Não venha à mesa. Quem estava preocupado, que estava demorando demais a crucificação, aquilo que nós estamos relembrando, eram os religiosos da época. Eles precisavam que acabasse tudo para começar a guardar o Shabat. Eles precisavam que o Senhor, Rei dos Reis, morresse logo, para que a preparação para honrar aquele que acabaram de matar iniciasse. Quem estava preocupado também eram os ímpios. Os ímpios estavam preocupados porque poderia dar confusão. Então Pilatos manda que fossem quebradas as pernas dos dois bandidos que estavam ao lado de Cristo Jesus. Jesus não teve nenhum osso quebrado, a profecia se cumpriu, mas um soldado, para garantir que ele estava morto, atravessou uma lança no seu lado. A preocupação com o tempo no dia da ceia é tomar essa lança do soldado e atravessar logo Cristo para acabar logo com aquele momento de uma vez. Não devemos estar preocupados com outras coisas. Aquele é um momento de nós não só relembrarmos aquilo que foi feito tão especialmente por nós, mas participarmos, nos alimentarmos de Cristo, participarmos das suas bênçãos, reafirmarmos o nosso pacto com Ele. Devemos lembrar que nem todos são selados. Eu falei isso no início. Nem todos recebem Cristo. Nem todos são fortalecidos e abençoados. Muitos, quando participam da ceia, eles bebem juízo, participando indignamente da ceia. Uma forma de fazermos isso é chegarmos à mesa com algum pecado conhecido. Você sabe que está numa prática pecaminosa. Notem, é diferente de você saber e reconhecer que não é merecedor. Como diz Lutero, eu acho maravilhosa essa frase: até nas lágrimas de arrependimento de um de nós existe pecado, existe orgulho. Agora, uma coisa é você saber que não é merecedor de maneira alguma. A outra coisa é você se achegar à mesa com um pecado conhecido, um pecado não confessado, um pecado que você insiste em não abandonar, um pecado que pode até gerar uma lágrima de remorso, como gerou em Judas, mas que não há um abandono. Você participa da ceia convicto que você vai voltar àquela prática, se não ainda no dia do Senhor, no outro dia que se segue. Já os ignorantes, ímpios, escarnecedores,
além de não receberem as bênçãos significadas pelos elementos, pela sua indigna participação, eles tornam-se então réus do corpo e do sangue do Senhor. A participação deles torna-se como daqueles que o mataram, e isso para a sua própria condenação, nos diz o Hélio Clemente. Devemos responder ainda, em quarto lugar, todos devem participar da ceia? Todos devem participar da ceia? Não. Não devem todos participar da ceia. Somente os crentes devem participar. E aí eu diria, todos os crentes devem participar da ceia? Sim, todos os crentes devem participar da ceia. Diferente do batismo, entendam o seguinte: o batismo ele sela para a salvação aqueles que são eleitos. Então você pode batizar, por exemplo, uma criança. Ela sendo eleita, ela está selada. Ela não sendo eleita, ela participa do pacto. Agora, diferentemente disso, participar da ceia sem fé, participar da ceia sem preparo, sem arrependimento, só pode trazer mal. E só vai fazer mal. O sacramento ele não salva. Notem, o selo do batismo num eleito, ele está selado, ele não precisa ser batizado de novo. Agora o sacramento ele não salva, ele não confere as bênçãos da morte de Cristo Jesus para aqueles que não são os eleitos. Então eles não devem vir à mesa. O uso errado do sacramento, como nos instrui Paulo, ele não só não salva, como ele condena. Em segundo lugar, ainda nós vemos o seguinte: pessoas que se afirmam cristãs, mas vivem de forma escandalosa e patente a todos, devem ser proibidas. Eu creio que a prática da disciplina eclesiástica deve ser o seguinte: que os membros de uma comunidade, eles devem participar da ceia, eles devem ser admoestados, e eles devem ser avisados do perigo de vir de uma maneira indigna para a mesa do Senhor, mas deve ser instado o arrependimento. Deve ser sempre dito: larga o teu pecado. Não larga Cristo, larga o teu pecado. Eu acredito que uma pessoa arrependida, ela não deve ser colocada para fora da ceia, como muitos lugares fazem. Vai tomar ceia porque você fez tal coisa. Você conversa com a pessoa, ela está arrependida, você ensina o que é a ceia. Ela está arrependida, ela é uma pecadora que deve renovar o pacto com Cristo Jesus. Agora, alguém que está vivendo de uma forma escandalosa, vamos imaginar que nós temos dentro da igreja um caso de adultério patente. As pessoas estão vendo, e a pessoa foi já admoestada e insiste. E antes que ela possa ser disciplinada até os últimos recursos, ela resolve vir no dia da ceia. Ela tem que ser impedida de tomar a ceia, pela disciplina da igreja. Ela tem que ser impedida de tomar a ceia. Ela deve ser proibida de se achegar. Entenda o seguinte: não há ninguém digno de ir à mesa do Senhor. Ele mesmo chama pecadores a irem. Portanto, a ceia é para pecadores, mas estes arrependidos, que sabem serem merecedores do perdão, mas que confiam plenamente nos méritos de Cristo Jesus. Aqueles que acreditam nos seus próprios méritos e participam, eles bebem ignomínia, eles bebem desonra, tanto para si, quanto para sua família, nos ensina aí no Hélio Clemente. Thomas Watson ele tem as frases mais maravilhosas que você pode ler dos puritanos. Talvez um dos mais maravilhosos escritores dos puritanos. Ele diz o seguinte: acautelemo-nos da temeridade e irreverência. Se não chegarmos bem preparados, não beberemos, mas derramaremos o sangue de Cristo. Nós vamos lidar com o sangue de Cristo, espiritualmente falando, de qualquer maneira. Mas aqueles que não chegam preparados, eles não bebem espiritualmente o sangue, mas eles derramam o sangue. E ele continua ainda: aquele que se achega à ceia do Senhor sem o devido preparo, ele converte o cálice do sacramento num cálice de fúria, transforma o cálice do sangue num cálice de ira. Terceiro lugar, outra forma de desonra é se omitir do sacramento. Como eu falei, na primeira vez que nós falamos a respeito do sacramento,
num panorama geral, há umas 3 semanas atrás, nós temos 2 cultos de ceia. Talvez o correto mesmo, e isso vai ainda ser discutido, seja ter sempre a ceia. Nós temos 2. Agora nós temos 2 não para que você possa ficar tranquilo, se eu perdi uma ceia, eu participo da outra. Não, nós temos 2 para você participar dos 2, para você fazer o uso dos 2. O crente, ele deve fazer o uso da mesa do Senhor, ele não pode se omitir. Veja o seguinte, nós tomamos a ceia normalmente no domingo, e domingo é o dia do Senhor. No domingo Ele nos convida a comer e beber dele. Não devemos perder nenhuma oportunidade de ir à mesa. Se algum pecado nos impede, sabe, as pessoas que às vezes estão com consciência pesada, né? É muito comum isso. Aí chega no culto da ceia, como a consciência está pesada, elas têm um compromisso e elas não aparecem na ceia. Não façam isso. Não virem as costas para o sacramento. Não virem as costas para Cristo. Se algum pecado nos impede, nós não devemos virar as costas para Cristo e para a sua mesa, mas nós devemos virar as costas para o pecado. Veja, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Nós temos um advogado, Ele é fiel e justo para limpar os nossos pecados. E de uma forma quebrantada, nós devemos vir à mesa e nos reconciliar com Cristo Jesus. Para encerrar, gostaria de citar duas frases. Agostinho, ele tem uma frase maravilhosa que ele diz o seguinte: a cruz foi o púlpito em que Cristo pregou o seu amor pelo mundo. Na cruz Cristo pregou, proclamou o seu amor para o mundo. E na ceia nós rememoramos e comemoramos, como dizia Zwinglio, a morte de Cristo. Mas não apenas isso, nós participamos espiritualmente e somos espiritualmente alimentados e refazemos, ai, Deus, oi? Não. Refazemos o pacto. Renovamos. Dormir é bom, crianças. Renovamos o pacto. Então notem, comemoramos, lembrando, nos alimentamos e nos fortalecemos e renovamos a nossa parte do pacto. O sacrifício é um só, ele não é refeito, mas a nossa parte é renovada. E eu quero encerrar com essa citação então do Thomas Watson. Cristo, Ele nos dá o seu corpo e o seu sangue na Eucaristia. Se Ele possuísse algo de maior valor, não o teria concedido. Que Cristo se ponha ainda mais perto dos nossos corações, que Ele seja a nossa árvore da vida, e nós não aspiremos nenhum outro fruto. Que Ele seja a nossa estrela da manhã, e que não nos regozijemos em nenhuma outra luz. Que Cristo seja tudo para nós, e que na ceia nós possamos sempre relembrar isso e nos alimentarmos dele. Foi Ele que nos concedeu essa graça, esse dom. Foi Ele que instituiu o seu sacramento para nós lembrarmos, comemorarmos, nos alimentarmos e renovarmos a nossa aliança com Ele. Vamos ficar em pé. Senhor Deus e nosso Pai, te agradecemos pela dádiva, pelo dom, pela graça de recebermos o perdão através de Cristo Jesus. Nós não merecíamos, nós não te amávamos, nós não buscávamos, mas Tu nos alcançou com a Tua graça e misericórdia. Te agradecemos por isso. E Senhor, te agradecemos pela Tua sabedoria. Louvamos o Teu santo nome, por Tu nos dar algo físico, sensível, palpável, que nós não precisamos mistificar, que nós não precisamos crer que se transubstancia em alguma coisa, mas um símbolo
de um sinal interno da operação do Teu Santo Espírito em nós. Cremos, Senhor, que nós nos alimentamos verdadeiramente de Cristo, como temos que ser alimentados espiritualmente. Que o Teu sangue nos purifica e nos renova e nos reconcilia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa instituição. Perdoa-nos, Senhor, o mau uso que temos feito dela. Perdoa os nossos irmãos que têm feito mau uso também. Que Teu Santo Espírito possa abrir os olhos, não só deles, mas os nossos, e os nossos corações também abertos e quebrantados, e que possamos participar e fazer o uso devido, com toda humildade, quebrantados, com ansiedade, aguardando e esperando em Ti ser renovados e fortalecidos. Muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu fez e tens feito por nós. Muito obrigado pela dádiva desse sacramento maravilhoso. E que a partir de então nós possamos cada vez mais fazer esse uso correto. Tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Amém.